Oiê, tudo bem com vocês? Tava aqui no escritório assistindo um vídeo e de repente me dei conta que hoje é dia 20 de agosto. Sim, fazem 5 meses que a gente tá nesse isolamento social, vivendo essa pandemia do coronavírus. E aí me peguei a refletir, cara, o que eu aprendi com essa crise toda que a gente tá vivendo, com esse momento, com esse novo normal que a gente tá vivendo? Acho que todos nós temos que aprender alguma coisa. É inevitável, aconteceram muitas coisas, foram muitas transformações, foram muitas mudanças de hábito, fora todas as lutas que aconteceram nesses 5 meses, todas as discussões levantadas pelas redes sociais, pela internet. Cara, não dá pra passar despercebido sem ter aprendido nada em meio a essa crise do coronavírus. Se você parar agora e refletir e ver que você não aprendeu nada, amiga, tem alguma coisa de errado. De tudo que tem acontecido, acho que são os aprendizados aquilo que a gente precisa focar. Recentemente uma cliente falou assim pra mim: ai, Rafa, eu quero ser igual você, positivo, otimista. Não, gente, eu não sou 100% assim, muito pelo contrário. Mas ultimamente eu venho exercido o meu foco. Eu foco nas coisas positivas que eu posso extrair daquilo que acontece. Regra 10/90, acho que eu já falei disso aqui pra vocês, ou em alguma live, em algum conteúdo, nos stories, enfim. 10% é o que acontece, 90% é o que você faz daquilo. Lá atrás, dia 20 de março, faziam 13 dias que eu tinha finalizado a minha transição de carreira. 13 dias. E de repente o mundo parou. E eu poderia simplesmente ter pirado, endoidado, cruzado os braços, desistido, ido procurar um emprego. E eu decidi esperar, respirar, pensar e aproveitar as oportunidades que viriam. E vieram oportunidades. Então eu foquei no que podia vir de bom e não no que estava vindo de ruim, de negativo. Uma das coisas que eu aprendi também é a convivência, né? Acho que lá em casa a gente nunca passou tanto tempo grudados, juntas. Apesar da nossa união, do nosso companheirismo, da nossa amizade, acho que foi um momento em que a gente ficou mais tempo junto, com certeza, porque foram 30 dias ali iniciais de lockdown e depois cada uma trabalhando em horário reduzido, eu trabalhando em casa muitas vezes. E foram momentos que eu tive que também, gente, preciso de um espaço. Eu tive que falar, eu tive que me comunicar melhor, eu tive que expressar os meus sentimentos. Lá em casa também foi muito recíproco, tanto da minha mãe quanto da minha irmã. E o quanto a gente pôde aproveitar esse momento juntas, resgatar coisas que a gente não fazia há muito tempo, ressignificar muitos sentimentos, enfim, família, sabe? Acho que esse foi um dos meus maiores ganhos, foi esse tempo de qualidade lá em casa. Um dos meus objetivos que estava no mural da minha vida extraordinária era fazer uma refeição juntas. Porque lá em casa cada um trabalha num horário, cada um sai num horário, cada um vai para um caminho, então a gente raramente, era só no domingo mesmo, no almoço, que a gente conseguia fazer essa refeição. Então na pandemia a gente conseguiu trazer o café da manhã, o almoço na mesa, que muitas vezes a gente comia no sofá. Então pode parecer bobo, mas assim, foi uma conexão que a gente teve, foi um V0, que é um olhar no olho, que é um se conectar, se reparar, se conversar, que a gente talvez antes, pela correria do dia a dia, não tinha. Outro ganho que eu tive muito grande foi também relacionado a dizer não tenho tempo. E muitas vezes antes eu dizia não tenho tempo, e hoje, com o tempo que me sobra, eu fico lembrando, né, das coisas que eu poderia estar fazendo, das pessoas que eu poderia estar vendo, de tudo que eu poderia estar fazendo, e lá atrás eu reclamava, né? Tipo, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, ai meu Deus, que correria. Então isso também foi uma mudança de comunicação minha. Então isso foi uma chave que me caiu. Eu pedi tanto por tempo, e hoje que eu tenho um pouco mais de tempo que antes, às vezes eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meio perdida. Outro ganho também muito importante foi a questão da conexão, do networking. Fiz muitas parcerias nessa pandemia, consegui juntar forças com muitos profissionais, com muitos amigos, colegas, conhecidos de redes sociais para fazer live, para gerar conteúdo, para mentoria, enfim, gente, eu fiz muita parceria. E olha como é bom você apoiar um amigo seu empreendedor, um colega, um parceiro, uma pessoa que você admira. Assim, dos ganhos também maiores que eu tive foi com certeza o networking que eu fiz, de parceria, de admiração, de contato, enfim. O quão bom é a gente poder valorizar o trabalho do outro, ver o seu trabalho sendo valorizado, trocar experiência, trocar informação, conhecimento. O quanto você aproveitou esse momento que a gente está vivendo para isso. Outro aprendizado que eu tive foi reafirmar a importância, né, do pilar financeiro, dessa organização financeira.
Eu falei durante toda a pandemia para as pessoas mais próximas de mim que se fosse há 4, 5 anos atrás, muito provavelmente eu teria passado talvez dificuldades financeiras, porque eu era aquela pessoa que gastava mais do que ganhava, que não sabia o que gastava, que não tinha R$1 guardado no bolso, que não tinha planejamento, que vivia uma vida que talvez não cabia no meu orçamento. E de 2 anos pra cá que eu venho organizando essa minha vida financeira, mesmo em meio a toda essa pandemia e todas essas coisas que aconteceram, enfim, foi tranquilo, tá tudo certo, financeiramente falando, graças a Deus tá tudo certo. Então, mais uma vez, reafirmou pra mim a necessidade de cuidar desse pilar financeiro. Uma outra coisa que eu aprendi é que as pessoas que entram na nossa vida, ninguém entra por acaso, mas as que ficam são com certeza enviadas por Deus. Então eu me aproximei de muita gente, conheci algumas pessoas, mas me afastei de pessoas que talvez eu não imaginava que fosse sair da minha vida. E aí, em meio a essa crise emocional, porque eu falo que o coronavírus não é só uma crise de saúde, mas é uma crise financeira, profissional, emocional, psicológica, porque muita gente vai sair mentalmente muito abalado disso tudo. E aí foi o momento em que eu parei para refletir quem eram as pessoas que estavam à minha volta. Eu falo muito de contágio social, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, e pessoas muito próximas a mim se afastaram. Talvez por não respeitar a opinião, enfim, conflitos e tal, e tudo mais. E aí, outro questionamento, outro aprendizado, que a gente sabe escutar a opinião do outro, a versão do outro. Estamos num momento aí de muitas lutas, de um momento muito importante na história, que com certeza vai ficar marcado pelo tanto de coisa que vem acontecendo esse ano. E entender o momento que você precisa ouvir, que você precisa assimilar, que você precisa dar o braço a torcer, porque muitas vezes a gente nunca tá certo 100%, muito pelo contrário, muitas vezes a gente tá errado, a gente precisa admitir os nossos erros. E o respeitar o outro, né, a empatia, enfim, o quanto isso é importante. Estamos passando aí por conexões diferentes, hoje a forma da gente se conectar com as pessoas reafirmou muito mais do que eu aprendi no coaching, que é o olho no olho, que é o se conectar assim com a pessoa. A gente trabalha muito isso nas sessões, que é o rapport. Depois eu conto mais sobre isso pra vocês, mas a gente já trabalha isso, que é a conexão de postura, de energia, de olho no olho, enfim. E trouxe isso mais ainda pro meu dia a dia, com os meus amigos, com os meus familiares, enfim. O quanto eu poderia ter valorizado lá atrás o abraço, o toque, o estar junto, porque tem pessoas que eu não vejo desde o início da quarentena, porque não teve como ver mesmo. Algumas a vida faz com que a gente acabe se encontrando, mas o quanto a gente pode valorizar esses pequenos detalhes. E a gente pode olhar para tudo isso de forma a aprender, sabe? Eu acho que de tudo que o coronavírus trouxe, o que eu quero levar com certeza são os aprendizados. E eu espero que você também, assim como eu, tenha aprendido em algum momento e que você possa compartilhar comigo. Fico feliz de escutar, de ouvir, de falar com você e principalmente de te fazer refletir, de te fazer tomar consciência. Porque nada na nossa vida pode acontecer em vão. E assim como tá lá no fundo no quadro, eu vou indo, evoluindo, sempre buscando a minha melhor versão. Porque é disso que a vida é feita.